feito através do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu vou estar falando inicialmente sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Então, ele começa por uma citação que diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus, versículo 7. Se perdoardes os homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, versículo 1, 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganho terás o teu irmão. Então, chegando Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 13, versículos 15, 21 e 22. Bom, ele diz o seguinte: a misericórdia é um complemento da doçura e consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Quem não for misericordioso não será manso e pacífico. Bom, então o que a gente pode dizer? A misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa. A gente tem um sentimento de dó, compaixão, piedade. Ou, como também diz no dicionário, é um ato concreto de manifestação de um sentimento, desse sentimento, no caso, a misericórdia, como também num sinônimo de perdão, indulgência, graça ou clemência. Kardec também declara que a misericórdia é o complemento da mansietude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Como a gente pode ver, as virtudes elas se mesclam umas originando as outras, ou seja, elas se complementam, até que o espírito seja capaz de amar a qualquer outro, como a si mesmo. Por quê? Então, ele vai vivenciar naturalmente as leis divinas, como o mestre ensinou e vai exemplificar. Então, o misericordioso, como diz no Evangelho aqui, que é um complemento da doçura, ele vai se apiedar, ele vai se condoer aos sofrimentos alheios, vai buscar auxiliar as pessoas, mas também vai praticar o sentimento do perdão às ofensas. Por quê? Quando o perdão vem da compreensão das fraquezas humanas, os sentimentos, eles são frustrados da necessidade do ser amado, que todos nós temos dentro da gente. Ou seja, a gente vai compreender o ser humano que está ocasionando as ofensas em relação a gente. Ou seja, a gente vai gerar o sentimento de empatia. Por quê? Porque a gente vai ser misericordioso em relação à pessoa que está nos ofendendo. Por isso, Jesus diz: vai, se reconcilia com quem te ofende, para depois você entrar no reino dos céus, que é a outra parte que eu vou estar lendo para nós, tá? Então, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhe dirijam. Aquela está sempre ansiosa, sujeito à suscetibilidade
destilando o véu. Esta é calma, cheia da mansidão e da caridade. Então, ou seja, aqui ele difere duas situações. Uma é o esquecimento, as ofensas, que é próprio da alma elevada. Então, você esquece as ofensas. Então, você perdoa quem te ofendeu. Uma outra situação é aquela que está sujeita à suscetibilidade, ou seja, está sujeita a quem te ofende. Ou seja, ela destila o fel, ou seja, você responde à ofensa que te foi feita. Uma é calma, a outra não. Então, a gente tem duas disparidades aqui. Então, todavia, a maioria dos que já consegue perdoar as ofensas em nosso mundo tem o quê? Os que já têm a vontade de agir dessa forma, que consegue assim fazer o que tem de consentimento da razão e do coração, através de um grande esforço. Por quê? Porque a gente já está no processo de evolução, porque a gente já está num mundo de provas e expiações, no processo de evolução, no processo do nosso mundo para o mundo de regeneração. Nada mais é o quê? Como o nosso mundo já está nesse processo evolutivo, nada mais acontece com que a gente, o espírito, passe por esse processo também. Então, o quê? Conforme o nosso processo evolutivo, nós também passamos por esse processo de quê? De evolução para o processo de perdão, tá? Porém, muitos ainda estão atrasados nesse processo evolutivo do perdão, tá? Como diz aqui, muitos há quem sequer cogitam a necessidade do perdão. Por quê? Ainda estão atrasados para a tão desejada felicidade. Por quê? Ainda estão nessa questão do perdão. Por quê? Primeiro, eu não consigo perdoar, porque eu ainda estou no desejo de vingança, eu ainda estou no desejo do orgulho, da vaidade, porque eu não consigo me colocar no lugar da pessoa. Eu ainda estou no processo de reação da ação, ou seja, eu recebo a ação e automaticamente eu faço a reação. Eu não consigo avaliar a situação, eu não tenho a calma, eu ainda não consigo respirar, eu não tenho processo ainda de ter ainda, de pensar o que Jesus faria naquela situação. Eu não tenho ainda o processo de ser misericordioso com relação às fraquezas humanas, de pensar o porquê do que aquela pessoa está fazendo isso, de analisar toda a situação para daí eu entrar no processo do perdão, tá? Então há muito ainda no que se pensar. Então, o Kardec ele ainda coloca aqui que o processo de esquecimento das faltas alheias, como consequência do perdão, é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal, que eles quiserem fazer. Então, elas são calmas e mansas e caridosas. As pessoas que não desejam perdoar ou pensam que é impossível fazê-lo, não são de elevação e sem grandeza, por isso são inquietas, de uma sensibilidade sombria e amargurada, e são infelizes, tá? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas faltas, se não perdoasse a dos outros? Jesus ensinou que a misericórdia não deve ter limites, quando disse que perdoássemos o nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, quando a gente faz a prece do Pai Nosso, que a gente diz lá na frente, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente pede perdão aos nossos pecados,
as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a gente, muito difícil, perdoa a quem nos tem ofendido, mas a gente pede perdão para a gente. Então, como diz aqui no Evangelho, com que direito a gente pede perdão para nós se a gente não perdoa a quem nos ofende? Tem uma passagem, e a gente conversa muito dentro do centro espírita, e a gente fala assim, a gente tem dificuldade de nos auto-perdoar em determinadas situações, em inúmeras situações que nós passamos, e a gente não se perdoa. O auto-perdão é o mais difícil de fazermos em ofensas, em brigas, dentro da nossa família, dentro do nosso serviço, com os nossos inimigos, com os nossos amigos, enfim, em inúmeras situações. Mas a gente precisaria primeiro se perdoar e perdoar os nossos, quem nos ofende, né? Isso também nos leva a refletir uma outra situação. A gente teria que conviver com determinadas pessoas depois do perdão? Não necessariamente. Claro que se for do nosso núcleo familiar, dentro da irmão, pai, mãe, provavelmente, porque são do nosso núcleo. Mas, às vezes, a espiritualidade ela trabalha de uma forma que os ciclos eles se encerram e a pessoa, depois que ocorre o perdão entre os pares, cada um segue o seu caminho. E tudo bem que isso ocorra, cada um vai seguir o seu caminho, o seu caminhar. Mas já ocorreu o perdão, já ocorreu a misericórdia. E aí, e tudo bem, porque você se sente leve, a pessoa que foi perdoada também se sente leve. Às vezes você não precisa nem conversar com ela para que ocorra o perdão. Dentro de você pode ocorrer o perdão. Você se perdoar e a pessoa na qual te ofendeu, você pode perdoar ela e ela nem saber que você perdoou. E o ciclo se encerra e cada um segue o seu caminho. E tudo bem. Isso também ocorre por misericórdia, porque você analisou a fraqueza dela, você analisou a situação, você teve a empatia e você perdoou. E vida que segue. Quando Jesus declara a Pedro que se tiver que perdoar, é como ele fala, 70 vezes, 7 vezes, e não tem limite, e não tem as condições, como eu mesmo acabei de falar. As condições são inerentes às situações. Kardec cita 2 maneiras de se perdoar. Uma generosa, sem segunda intenção, que evita humilhar o ofensor, tratando-o com delicadeza, com sinceridade, minimizando a sua má ação, demonstrando compreendê-lo como pessoa humana, filha de Deus, em processo evolutivo. Uma situação é como eu coloquei agora, a pessoa nem precisa saber que você perdoou. Ela nem precisa nem sonhar. A outra, às vezes, você está conversando com ela e você não precisa expô-la a uma situação. Simplesmente você conversa com ela sem imposição, sem nada. A outra situação é quando você simplesmente suscetibiliza o adversário impondo situações humilhantes. Falam sentir a tirania de um perdão, quando você vem irritá-lo em vez de acalmar, ou seja,
Para eu poder perdoar você, você tem que cumprir determinadas situações. Você às vezes expõe essa pessoa em prol de outras, coloca situações realmente degradantes, senão outras situações que a pessoa se sente constrangida. E aí você acaba dizendo o seguinte: você não acaba sendo benevolente, você não estende a mão para essa pessoa, mas você acaba se ostentando em relação a esse perdão, de forma que você diz o seguinte: vejam como eu fui generoso em relação ao perdão, veja o que eu fiz para eu poder dar o perdão para ela. Então você acaba sendo orgulhoso, você acaba sendo ostensivo, para dizer para todo mundo: olha, eu sou generoso, eu sou benevolente para todo mundo, para dizer que você foi e que você deu perdão para essa pessoa. Então, ou seja, até que ponto o teu perdão foi válido, né? Então, você acabou humilhando mais a pessoa para dar o seu perdão. Então, será que esse perdão foi feito mesmo de coração? Será que você foi misericordioso com essa pessoa para dar o seu perdão? Então, assim, para que você possa pensar. Então, que tipo de perdão a gente tem feito nesse nosso caminhar, nesse nosso processo evolutivo? Que tipo de perdão a gente necessita fazer para dar o perdão de forma clara, de forma benéfica, tanto para nós quanto para a pessoa que nos ofendeu. Então, esses tais casos, é impossível que a reconciliação seja sincera em ambas as partes. Como eu acabei de falar, quando você impõe condições, quando você humilha a pessoa, o teu perdão ele não é de forma sincera. Em qualquer dissídio, aquele que se mostrar mais conciliador, que provar maior desinteresse, caridade e pureza da alma, conseguirá sempre a simpatia das pessoas imparciais. Por quê? Porque realmente você vai estar dando o seu perdão de coração. Você vai estar mostrando para ela que o seu perdão é realmente verdadeiro e que você vai estar deixando ela livre para ela seguir o seu caminho. Quando Jesus, na cruz, diz o seguinte, o exemplo mais puro que nós temos de perdão é quando Jesus diz o seguinte: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque é o perdão mais puro, porque ele foi crucificado, ele foi, é a morte mais infamante, quer dizer, ele foi aquela morte mais. É uma das piores mortes que tem, com seus piores inimigos, e ele perdoou toda a humanidade, pegou todos os pecados da humanidade e perdoou a todos. Então, ou seja, através da generosidade dele, do amor dele, é um dos maiores exemplos que nós temos de perdão para ser dado a nós. O que mais que a gente pode estar complementando sobre a questão do perdão? É sobre a reconciliação com relação aos nossos adversários. Por quê? Quando a gente reconcilia com os nossos adversários, a gente está colocando em prática, propriamente dita, o perdão. Por quê? Quando a gente coloca em prática o perdão com relação aos nossos adversários, a gente sabe que com a morte ele não liberta necessariamente os nossos inimigos. Por quê? Esse perdão ele liberta a gente, mas
pode ser que os nossos inimigos não recebam de bom grado o perdão, por mais misericordioso que nós sejamos, tá? Mas a gente sabe que o nosso inimigo, ou a pessoa que nos ofende, tá? Ele tem um livre-arbítrio de aceitar ou não o nosso perdão. Também tem essa situação, tá? Por mais misericordioso que nós sejamos. Então, o que acontece? Se a gente trabalha o auto-perdão, se a gente trabalha o perdão, se a gente chega para a pessoa que nos ofende e diz, eu te perdoo, ou a gente faz da palavra da indulgência, da generosidade, e pratica toda a questão do perdão, e a pessoa que vai receber o perdão, ela não recebe, ou ela não quer receber o perdão, não é culpa nossa. Nós não podemos impor também à pessoa a questão do perdão. Aí, infelizmente, nós não podemos fazer essa imposição. Então, ela leva essa situação para ela, tá? Então, ela fica com a questão do livre-arbítrio de aceitar. Quando ela não aceita, ela fica remoendo essa situação. Por quê? Porque ela fala o seguinte: olha, houve essa situação, por que ela perdoou? Ela não entende essa questão do perdão. Ela simplesmente diz o seguinte: não, ela não deveria ter perdoado. Ela não vai aceitar o nosso comportamento. Então, ela vai ficar remoendo essa situação, ela não vai ficar entendendo essa situação. Isso pode gerar mais ódio, isso pode gerar uma relação de vingança, ou ela vai simplesmente sem entender isso daí. Ela pode gerar ressentimento, ela pode gerar rancor, e isso pode levar para o além-túmulo. Ela pode, quando ela desencarnar, ela pode levar isso para ela, e ela pode se tornar um espírito obsessor. Pode acontecer? Pode. E aí, o que a gente vai fazer? Ele pode voltar isso contra a gente? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas ele pode ficar atormentado mais facilmente e danificar as suas afeições. Mas isso, infelizmente, é uma situação que não nos cabe, como é que eu posso dizer? Não nos cabe, como é que eu posso colocar de uma forma prática para que vocês possam entender? Não nos cabe, a gente vai ficar refletindo isso, não nos cabe julgar, tá? Por quê? Fica bastante difícil, porque a gente acaba nos afastando dessa pessoa que a gente acaba perdoando, porque cada um segue o seu caminho, a gente acaba se afastando dessa pessoa que a gente perdoa, e a gente não tem como ajudá-la mais, tá? Como ele coloca aqui no Evangelho, ó. Há na prática do perdão, como na base do bem em geral, mais do que o efeito moral, há também o efeito material. A morte, sabe-lo que não o liberta dos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo aquele contra quem conservarmos o rancor e a ele por quem, quando diz o provérbio, morto o animal, morto o veneno, é falso aplicado ao homem, porque isso não acaba. Esse veneno, esse rancor, esse ressentimento não vai acabar mesmo que a gente pratique o perdão. Como Jesus diz, perdoa para que seja perdoado. Não necessariamente, tá? O espírito mau espera que aquele a quem quer mal seja encarcerado no corpo fique menos livre para então o atormentar mais facilmente.
danificando os seus negócios ou as afeições mais caras. Mas não necessariamente, porque se você deu o seu perdão para ele de coração, sendo misericordioso, como diz, com espírito elevado, que é o que a gente procura fazer quando a gente está no processo evolutivo, tá? Há esse desligamento, então ele não consegue chegar até nós pelo nosso padrão vibratório. Por quê? Porque ele espera que a gente fique menos livre, porque ele espera atormentar a gente de forma fácil, porque ele espera que a gente mantenha esse elo, mas a gente quebra. Por quê? Porque a gente vai continuar perdoando, porque o nosso padrão está elevado. E é preciso, neste fato, a causa da maior parte das obsessões, das que, sobretudo, apresentam maior gravidade, com a subjugação e a possessão, justamente por conta disso. Porque quando a gente faz o perdão de forma errônea, ou seja, quando a gente subjuga as pessoas, quando a gente não perdoa de forma de coração, de forma generosa, quando eu imponho condições, quando eu não perdoo de forma correta, eu ainda mantenho esse elo, tá? Então, quando eu falo, perdoa a mim, como eu perdoo aquelas pessoas que me ofendem, eu peço perdão para mim, mas eu não perdoo a quem me ofende, eu ainda mantenho esse elo. Então fica fácil para eu me ligar a essas pessoas. Eu não quebro esse vínculo. Então, Deus o permite para puni-los do mal que me fizerem e não o fizerem. Por quê? Porque não haverem sido indulgentes e nem caridosos e nem se perdoarem. Então, justamente porque eu não perdoei de forma caridosa, eu não fui misericordioso. Então, ou seja, eu não fiz o perdão de forma correta. Eu não perdoei de coração. Importa, portanto, ao homem, no poço de vida da sua tranquilidade futura, reparar o bem com as faltas cometidas para com o próximo, perdoando, a fim de extinguir antes da morte todos os motivos de dissensão sobre qualquer causa enseada em animosidade permanente. Ou seja, é claro que é bastante difícil, já que somos propensos a nos afastar de forma instintiva daquilo que nos traz a paz. Mas é preciso que entendamos que enquanto uma lição não nos for aprendida, ela se repetirá até que a solução seja aprendida. Ou seja, eu estou com aquela pessoa que me ofende, tá? Então eu não aprendi aquela lição. Então, aquele ciclo vai estar rondando o tempo todo ali comigo. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que eu exerça o perdão, até que eu encerre aquele ciclo, para que ocorra o desprendimento e cada um siga o seu caminho. Por isso que no Evangelho diz: tem que haver esse desprendimento para que eu repare o bem com as faltas cometidas para com o meu próximo. Eu preciso reparar com o bem essas faltas, tá? Por este meio de um inimigo encarnado neste mundo, podemos fazer um amigo do outro. Pelo menos ficamos com o direito a nosso favor. E Deus não abandona quem perdoou, deixando-o ficar à mercê de suas vinganças. Lógico, porque se eu perdoei, fiz este de coração, e a pessoa que recebeu o perdão não quis receber de bom grado, achou de livre-arbítrio não querer receber o perdão e seguir o caminho com rancor, com ressentimento,
com ódio, com sentimento de vingança, não nos é culpa nossa. Então, ele que siga o livre-arbítrio e caminhe siga o seu caminhar. Nós fizemos o que nos foi proposto, que é o caminho do nosso perdão. Então, como diz o Evangelho, Deus não vai nos abandonar porque nós fizemos o nosso caminho, que foi o do perdão, do bem e da caridade. Não, só um momentinho, gente. Papai, eu estou fazendo o Evangelho agora, tá? Depois a gente conversa. Então, gente, aí o que acontece? Deus não vai nos abandonar. Quando Jesus nos recomendou reconciliarmos bem cedo com o nosso adversário, não somente visando apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas buscando evitar que elas se perpetuassem nas existências por vindouras, que elas se perpetuassem nas existências por vindouras, não sairás de lá, disse ele, sem apagares os últimos sentiu, isto é, sem satisfazeres completamente a justiça de Deus. Ou seja, façais tudo o que puderes na existência atual. Ou seja, repararmos todos os nossos erros na atual existência, perdoando quem se deve ser perdoado nas ofensas. Para quê? Para que a gente não perdure os nossos atos nas próximas encarnações. Para quê? Para que as nossas dívidas não sejam postergadas e a gente não adquira novas dívidas, porque a maioria das nossas dívidas, gente, a gente adquire na atual existência. Claro que vem dívidas de encarnações anteriores, sim, elas vêm, mas a maioria delas a gente adquire na existência atual. Então, os nossos acertos, eles devem ser feitos e ajustados na atual existência. Então, todos os nossos perdões, nossos ajustes, eles devem ser feitos na atual existência. O que mais que a gente pode estar complementando? É no perdão que encontramos o bálsamo para lidar com as tais situações, pois aquele que perdoa paga o seu débito. E se na vingança morar no coração do outro, este é o débito que não se transfere a quem agiu conforme as regras que regem as encarnações. Lembre-se sempre, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. De novo, ele complementa. No Mateus, em capítulo 5, versículo 7. De novo, ele complementa. Se eu perdoo, eu pago meu débito. Se a pessoa que recebeu, ele continua com o débito, infelizmente, não é conosco que vai ser pago esse débito. Vai ser a pessoa que vai perdurar o débito dela, porque não vai ser mais transferido para conosco. Ele é que vai exercer o débito e ele é que vai pagar o débito com ele mesmo. Por mais complicado que se pareça, a recompensa ela vem de forma grandiosa ao que age com misericórdia e segue a via da evolução, entendendo que não há acasos e que, mesmo em relações complicadas, há grandes lições a serem aprendidas. Aquele que te faz mal, o perdão, o que não necessariamente significa precisar conviver, como eu já coloquei para vocês. Eu não preciso conviver com a pessoa que eu exerço perdão, tá? Seja ele em qualquer âmbito de convivência, tá? Eis que há situações que nos colocam em situação de perigo e não devem ser alvo de insistência, já que a fé precisa ser racionada e não cega. Perdoar é deixar ir, tirar a mágoa de dentro de si e permitir que o outro caminhe com seus erros e acertos. Se disso há possibilidade de convívio, que assim seja. Se não,
deixe ir com a certeza de que a sua parte foi feita, tá? Então, gente, eu espero que com esse estudo eu tenha colaborado um pouco com a plantação de uma sementinha que a gente possa propagar o nosso conhecimento, ajudando a todos aqueles que precisarem de um conselho, de uma palavra amiga, e que a gente possa propagar esse conhecimento nos presídios, nos hospitais, com os nossos amigos espirituais, nas nossas palestras, nos nossos estudos, e que Deus seja misericordioso na nossa evolução espiritual, através da que a gente possa exercer mais um pouco do nosso perdão, dos nossos estudos, e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Graças a todos vocês. Se alguém quiser colaborar com alguma colocação junto ao estudo, fiquem à vontade também, tá?